Salve galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou mostrar o início do novo jogo aqui. Então basicamente aqui eu vou fazer a parte da movimentação e um pouco da câmera do jogo. Antes de começar, só para não esquecer, vou deixar o link aqui embaixo do Discord do canal. Se vocês tiverem alguma dúvida do vídeo, quiserem perguntar algum tutorial, alguma coisa, entrem nesse Discord e me pergunte por lá que vai ser bem mais fácil e mais rápido de eu responder. Para controlar o personagem aqui, eu vou usar o componente Character Controller. E para a gente representar o jogador, eu vou utilizar um cubo. Esse componente vai ajudar bastante para a gente criar a movimentação do personagem, então vocês vão vendo mais pra frente. Em seguida eu vou criar um plano aqui pra gente, um objeto 3D plano, e vou mudar a textura dele só para simbolizar o nosso chão aqui, e para verificar se a gente está andando ou não. Então eu vou colocar uma textura xadrez nele, pra gente saber se o personagem vai estar andando, se está tudo funcionando. E para fazer a câmera seguir o nosso personagem, eu vou simplesmente pegar e arrastar a câmera para dentro do nosso cubo ali do jogador, que representa o jogador, assim a câmera já vai seguir o nosso objeto jogador. Mais pra frente a gente vai usar o Cine Machine para cuidar da câmera, mas por enquanto assim já resolve. Bem, no script agora queria testar a questão do Shutter Controller, né, para ver se ele ia identificar o chão. Só que eu percebi que a gente movimentando o jogador pelo seno aqui, o Shutter Controller não reconhece quando o jogador bate em outro objeto. Então, para resolver isso, eu vou ter que criar uma gravidade artificial. Porque diferente do Rigid Body, aqui no Shutter Controller ele não acaba aplicando gravidade, né? Então eu acabei criando uma gravidade artificial. E assim, com essa gravidade, quando o jogador começa mais alto referente ao nosso chão, nosso plano, ele começa a descer. E quando chega no chão, ele para. Então, para a questão de ficar organizado, vou criar um outro script que vai se chamar controle de jogo, assim, para a gente manter manter tudo num lugar só, variáveis que controlam a questão de gravidade, questão de save, variáveis que a gente usa em mais de um lugar, vai ser ficado tudo nesse controlador do jogo. Então, a questão do tempo depois também vai ser controlado por ele. Então, tudo que a gente tiver de ter que controlar no jogo vai ficar nesse script de controle de jogo. Sendo assim, vamos transferir essa variável para lá. E daí depois a gente só aplica um valor para essa variável. E depois, se tiver um inimigo que vai usar, vamos supor, a gente vai precisar aplicar no inimigo também essa gravidade. Só pega do controle de jogo e daí a gente já tem a mesma gravidade para todos os objetos. Se a gente acaba mudando o valor de gravidade, né? Bem, essa tecla de movimentação vão ser o WS, AD, normal de todos. E para a gente pegar essas teclas, eu vou usar o Input Manage, onde ele dá dois eixos, né, o vertical e o horizontal, que variam de -1 até 1 positivo, né? E o padrão deles é 0. Então, se a gente, por exemplo, apertar a tecla S, ele vai para -1. Se a gente apertar o W, ele vai para 1. Esse valor desses eixos. Eu já fiz um tutorial usando essa movimentação, esse tipo de movimentação. Se vocês quiserem, eu vou deixar um link aqui na descrição. Se não entenderam lá e precisar de mais um tutorial, deixam lá no Discord que eu vou refazer o vídeo e trago aqui para vocês. Como vocês podem ver ali no debug log, varia de -1 para 1 nos dois eixos, né? No caso, são duas variáveis que vai de -1 até 1, sendo o normal deles, o padrão, quando nenhuma tecla estiver apertada, 0. E usando o próprio método do mover do Shutter Controller, a gente vai conseguir movimentar o personagem de maneira bem simples e rápida. Eu também criei uma variável do tipo float velocidade para a gente controlar a velocidade na própria unit, variar essa velocidade conforme haja necessidade, né? Então facilita bastante o nosso controle.
E com isso a gente já tem uma movimentação bem básica do jogador. E então em seguida vamos começar a trabalhar um pouco com a câmera, com o controle de câmera. Para isso eu vou usar o Cine Machine. Então não vem instalado na Unity como padrão, mas para isso é só ir no Windows Package Manager e procurar por Cine Machine e instalar e colocar para instalar na Unity. Depois ela vai aparecer aqui em cima na aba no lado da janela onde tem a abazinha Windows, vai aparecer o Cine Machine. Eu vou adicionar o Free Look, que ele vai nos adicionar 3 órbitas para a câmera orbitar em volta do nosso personagem. E para o Free Look funcionar corretamente, a gente vai ter que mostrar qual objeto que a câmera deve seguir e para qual objeto a câmera deve olhar. Depois feito isso, a câmera já vai estar olhando para o nosso personagem. Sendo que esses 2 objetos que ela vai seguir e olhar vai ser o mesmo que vai ser o nosso jogador. Depois de feito isso e arrumado as órbitas, se a gente rodar o jogo, conforme a gente for movimentar o mouse, o Free Look e a câmera vai movimentar em volta do personagem. Como eu não quero isso, a gente vai criar um script aqui para... Esse script vai ser responsável para decidir se a câmera vai movimentar com o mouse ou se eu vou ter que apertar alguma tecla para ela movimentar. Então no código eu vou usar o botão do meio 2 do mouse, que seria o scroll do mouse. Quando a gente segurar o scroll e movimentar o mouse, a câmera vai se movimentar. Também depois eu vou botar uma opção no jogo, que se o jogador quiser que ele movimente, não precisar do scroll do mouse, é só ir nas opções e ativar essa opção, que ele só de movimentar o mouse já vai movimentar a câmera. Aí depois disso, tive que criar um nariz pro nosso cubo, só pra gente saber qual que é a direção da que ele tá olhando pra frente. Então, como a gente tinha um cubo com 4 faces iguais, eu não sabia qual que era a posição certa, qual que era a face do cubo, tipo, onde seria pra ele estivesse olhando pra frente. Então eu criei aquele narizinho só pra gente saber qual que é a direção que ele tá olhando. Em seguida aqui já no Free Look eu vou adicionar mais um componente que vai ser para o nosso zoom. Caso ele queira dar zoom no jogador, ele segura Alt e roda a bolinha do mouse, o scroll do mouse. Então ele vai aproximar ou vai distanciar a visão do jogador. Então pessoal, por hoje seria isso. Foi um vídeo mais simples. Vocês podem ver como ficou o resultado aqui. Bem, eu vou deixar aqui nos cards 2 vídeos que vão ser a parte da explicação da câmera do Free Look, usando o Cine Machine, e a parte da movimentação que eu já fiz aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, entrem aqui no Discord que está no link aqui embaixo do vídeo. E lá no Discord vocês deixam a dúvida que eu posso até fazer um vídeo novo explicando e respondendo as dúvidas, ou se for alguma coisa simples eu respondo por lá mesmo. No mais seria isso, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like se gostaram, se inscrever no canal. Também vou deixar o link do Discord aqui, entrem lá se quiserem bater um papo comigo. De vez em quando eu tô online e disponível para conversar, se tiver uma dúvida também.
No mais seria isso. Até o próximo vídeo. Valeu!